Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, a edição de hoje, dia 8 de outubro de 2018. A partir de agora, como sempre, a gente traz aí as notícias e as informações do dia, do agronegócio, da política e economia também. Hoje, mais especificamente da política, a gente vai trazer algumas informações também relacionadas ao agronegócio, também da economia, também a previsão do tempo. Tudo isso a partir de agora no Destaque Rural Notícias, que está começando. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando então sobre as eleições, os resultados do primeiro turno das eleições de ontem. Após o encerramento do primeiro turno, então, das eleições de 2018, a Frente Parlamentar da Agropecuária FPA viu a maior parte de seus membros serem reeleitos. Dos 179 deputados que disputaram o pleito, 97 garantiram vaga na Câmara para o próximo ano. Além disso, 7 deputados conseguiram uma vaga para o cargo de senador. Por outro lado, a FPA perdeu mais senadores nessa eleição. De 10 membros que estavam buscando a reeleição, só 2 conseguiram o feito. Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Ressaltando também que alguns deles abdicaram do cargo para concorrer à presidência, como, por exemplo, Álvaro Dias, do Podemos, e também a Ana Amélia, que foi vice da campanha do derrotado Geraldo Alckmin. Antes das eleições, a Frente Parlamentar Agropecuária era composta por 27 senadores e 233 deputados. Ainda é, até o final agora do ano de 2018. E uma nova composição, então, deve ser formada a partir de fevereiro de 2019, com esses dados que acabamos de passar. Também relacionado à questão do agronegócio as eleições que aconteceram ontem, um total de 11 parlamentares foi eleito no Paraná sob a bandeira do cooperativismo. A informação veio do sistema OCEPAR hoje, em nota. Conforme o presidente do sistema, José Roberto Ricken, o resultado superou as expectativas, que era de eleição de 10 parlamentares, dos 17 que faziam parte do programa PR COP mais 10. Conforme Ricken, a meta era trabalhar para eleger 10 parlamentares comprometidos com a causa cooperativista. Com a totalização de 26.137 urnas no Paraná e o anúncio dos resultados das eleições, hoje, dos 30 deputados eleitos para a Câmara Federal, 10 tiveram apoio das cooperativas paranaenses dentro do programa Paraná COP mais 10, além da eleição de um senador. Também ele disse, podemos concluir que atingimos um resultado positivo, acrescentando que os deputados se comprometeram, então, a integrar a Frente Parlamentar do Cooperativismo, a FRENCOP, no Congresso a partir de janeiro de 2019. Agora, informações relacionadas a exportações e também ao agronegócio internacional. A exportação total de carne bovina em setembro, considerando a in natura e também processada, registrou um novo recorde. Em setembro, atingiu um volume de 178.513 toneladas, um crescimento de 32% sobre o mesmo mês do ano passado. A receita cambial alcançou no mês passado 698 milhões de dólares, representando elevação de 26% ante ao mesmo mês de 2017. Esses dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com esse resultado, no acumulado do ano, o Brasil já exportou 1.193.605 toneladas do produto, o que corresponde a um aumento de 12% em relação ao que foi exportado no mesmo período do ano passado. Em receita, nos primeiros 9 meses do ano, o total atinge 4,9 bilhões de dólares, 13% de crescimento. Em setembro, foram exportadas 150.700 toneladas de carne in natura e 28.800 toneladas de carne processada. A Abrafrigo considera que, caso as exportações se mantenham neste mesmo ritmo de agosto e setembro, que foram recorde, a meta de crescer 10% neste ano vai ser atingida facilmente e pode até se aproximar de 15%. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última semana a medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais, a medida 842/18.
Para entrar em vigor, então, a matéria precisa ser votada ainda pelo Senado. E segundo as informações da agência Câmara de Notícias, a medida provisória original pretendia liberar a concessão de descontos apenas para a liquidação de dívidas adquiridas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com 2 percentuais, 70% ou 35%, conforme a data do contrato, revogando 5 artigos promulgados depois da derrubada dos vetos presidenciais. Já o projeto de lei de conversão do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, retoma esses artigos com pequenos ajustes, a maior parte deles quanto à data de adesão e também a diminuição dos descontos. Ambos os textos, entretanto, condicionam a concessão dos benefícios à inclusão das renúncias fiscais no orçamento. Segundo o governo, a proposta da Câmara dos Deputados significa uma renúncia fiscal, da ordem de 17 bilhões de reais, enquanto a MP original traria despesas de 1,5 bilhão de reais. Vamos falar agora sobre dados do plantio que foram divulgados pela consultoria Datagro. Em relação ao plantio da safra 2018-2019 do milho verão no Brasil, a consultoria fez o levantamento e diz que alcançou 30% da área prevista, considerando a data de 5 de outubro, que é um percentual idêntico ao registrado no mesmo período da temporada anterior. No fechamento da semana anterior, o percentual era de 26%. De acordo com o analista Flávio Roberto de França Júnior, o Paraná lidera o plantio com 68% da área estimada para o estado já semeada, seguido por Santa Catarina, tem um percentual de 56%, o Rio Grande do Sul com 48% e São Paulo com 23%. Sobre a soja, também a consultoria fez o levantamento e divulgou de que o plantio da safra 18-19 no Brasil atingiu 8,4% da área estimada, considerando também a mesma data, 5 de outubro. No mesmo período do ciclo anterior, ela estava em 4,7%. Em relação ao fechamento da semana anterior, o percentual era de 5,4%. De acordo com o analista, o Paraná lidera o plantio, 35% da área prevista para o estado já semeada, depois vem Mato Grosso, 8,7% semeado, Mato Grosso do Sul, 5% e Goiás, 2%. E o Paraná deve antecipar para maio do ano que vem a retirada da vacinação contra a febre aftosa se resolver pequenas inconformidades. Foi o que disse hoje o Ministério da Agricultura. Entre as inconformidades verificadas está a necessidade de melhorias em pontos fiscais. Inicialmente, o Estado deixaria de vacinar o rebanho apenas em 2021. O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Guilherme Marques, disse, eu falei que era hoje, mas foi no último dia 5, portanto na sexta-feira, em nota que o Ministério vai enviar às autoridades paranaenses ainda neste mês o relatório das inconformidades encontradas em 2 auditorias realizadas ao longo deste ano. E aí então elas vão informar quando vão resolver as pendências. Caso o Ministério aceite as correções providenciais, o Estado será autorizado a começar a retirada da vacinação em 7 meses, junto com Acre, Rondônia, também parte do Amazonas e de Mato Grosso. São estados que fazem parte do chamado Bloco 1 do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Atualmente, o Paraná, que tem um rebanho de 9,5 milhões de bovinos, faz parte do Bloco 5 do programa, cuja retirada da vacina está prevista para o ano de 2021. Vamos falar agora sobre o consumo de alguns produtos agropecuários no Brasil. Vou falar aqui hoje sobre ovos. O consumo de ovos no país pode atingir uma marca histórica neste ano de 2018. De acordo com informações da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, para este ano o consumo per capita deve atingir 212 unidades. Esse dado significa 10,4% a mais do que registrado no ano passado, que foi de 192 unidades. O presidente da entidade, Francisco Turra, disse em nota que o crescimento desse segmento destaca que há uma oportunidade para um avanço maior. Ele disse ainda estamos abaixo da média mundial, que supera 230 unidades anuais, e também estamos longe de índices como o consumo mexicano, que supera as 360 unidades todos os anos.
Segundo a entidade, a produção também deverá apresentar elevação de até 10% neste ano em relação a 39,9 bilhões de unidades produzidas em 2017, chegando a 44,2 bilhões de unidades, uma média aí de 84 mil ovos produzidos por minuto. Para finalizar as informações, então, do agronegócio, o Ministério da Agricultura informou em nota que foram apreendidos camarão, carne in natura, com e sem osso, principalmente bovina, embutidos, principalmente de carne suína, pé de galinha, grãos e sementes durante uma operação contra a peste suína africana e clássica, além de febre aftosa realizada no aeroporto de Guarulhos hoje. Pela primeira vez, o Vigiagro, que é o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, utilizou o trabalho de um cão para intensificar o controle da entrada de produtos de origem animal e vegetal. Ele integra a chamada dupla chamada K9 e tem o cão e mais um operador fiscal. Mas atuou intensamente entre os últimos dias 3 e 5 de outubro numa operação especial, acompanhou 16 auditores fiscais agropecuários. Os produtos apreendidos foram destruídos. Ainda neste ano, deverão ser feitas fiscalizações também em outros aeroportos do Brasil. Dados preliminares mostram que nos 3 dias de fiscalização, desembarcaram 4.200 passageiros no local. Desses, foram selecionadas 131 pessoas cujas bagagens foram apontadas para serem fiscalizadas. No período também foram monitorados 19 voos. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos agora saber como é que fica o clima. A gente começa então com o clima pela região sul, para amanhã, terça-feira, dia 9 de outubro. Então a gente vê aí no mapa, né, que a previsão é de possibilidade de bastante chuva em praticamente toda a região. A previsão diz assim, muita chuva no sul, instabilidades associadas a uma frente fria provocam chuva forte e volumosa no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. O nordeste do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina e o centro-norte e leste do Paraná têm pancadas de chuva à tarde. Agora, para a região centro-oeste, para amanhã, terça-feira, dia 9, a gente vê ali no mapa também, né, instabilidade. Só uma parte da região é que pode ter sol. Então diz assim, sol o dia todo no nordeste de Goiás. Faz calor e não chove. O sul de Mato Grosso do Sul tem muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia, com chuva forte e volumosa. Demais áreas do centro-oeste têm pancadas de chuva e raios a partir da tarde. Hora das cotações agora. Cotações de hoje, então, segunda-feira, 8 de outubro, a gente começa aqui com o farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.380 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.350. A soja saca Passo Fundo, R$ 88,50. Paranaguá, R$ 94,50. Rio Grande, R$ 94,00. Em Rondonópolis, saca da soja, R$ 80,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,50. Em Rondonópolis, R$ 27,00. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 930. Cascavel, R$ 900,00. Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, R$ 45,30. Em Cachoeira do Sul, R$ 45,65. Em Jaraguá, R$ 47,50. Vamos então agora ao feijão. Feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 102,50. O feijão preto em Santa Maria e Lagoa Vermelha, cotação R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, arroba R$ 151,00. O boi gordo no Rio Grande do Sul, ao quilo, R$ 4,55. No Tocantins, R$ 143,00 arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,30 ao quilo. E o suíno vivo em todo o estado, a média, R$ 2,85. O frango vivo no Rio Grande do Sul, ao quilo, R$ 13,5. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. Agora as informações da economia de hoje.
Bom, hoje, naturalmente, que um assunto bastante importante da economia, né, é a questão da Bolsa de Valores e também o dólar, que teve aí um aumento expressivo, né? Mas a gente vai deixar mais para o final essa informação. Eu quero começar falando sobre que o mercado financeiro está prevendo aí uma inflação maior para este ano de 2018, conforme o boletim Focus, que foi divulgado hoje de manhã. A estimativa ela passou de 4,3% para 4,4% em 2018. Para o ano que vem, a projeção permaneceu em 4,2%. Lembrando, né, que temos aí uma perspectiva de meta de inflação, a meta do centro da meta de 4,5%. Então, mesmo assim, a estimativa ainda está dentro da meta da inflação para o ano de 2018. Em relação à taxa básica de juros, continua a expectativa de que ela fique em 6,5% neste ano e em 8% em 2019. Para o PIB, previsão de queda de 1,35% para 1,34%, queda na estimativa, né? 0,01%. Então, que o PIB ele vai crescer 1,34% neste ano. Semana passada estava em 1,35%. Em relação ao dólar, foi mantida em 13,89 do fim deste ano e em 13,83 ao término de 2019, a previsão aí, a expectativa. Vamos falar agora sobre o orçamento de 2019, uma das poucas margens de gastos em que o próximo governo vai poder fazer cortes em 2019 está se reduzindo. Segundo o orçamento do próximo ano, tem uma previsão de 69,8 bilhões em subsídios, valor cerca de 23 bilhões de reais inferior ao previsto para este ano. Esses valores estão na estimativa enviada pela equipe econômica ao Congresso como complemento do projeto de lei orçamentária de 2019. Originalmente, esse orçamento de 2018 previa 83,38 bilhões, mas o valor foi acrescido em 9,5 bilhões por causa do subsídio ao preço do diesel, que entrou em vigor após a greve dos caminhoneiros, totalizando aí 92,88 bilhões de reais. Temos também aqui dados mostrando sobre que o BNDES ele vai financiar a concessão da Rodovia de Integração do Sul. O vencedor da licitação para a concessão dessa rodovia, chamada RIS ou RIS, né, composta por trechos das principais estradas do Rio Grande do Sul, marcada para o dia 1º de novembro, próximo na B3, vai contar com o financiamento então do BNDES. As condições financeiras dos investimentos efetuados pela concessionária vencedora foram anunciadas hoje e prevêem participação máxima do BNDES de até 80% do valor dos investimentos, limitada a 100% dos itens financiáveis. O prazo de financiamento é de até 25 anos. Também hoje foi divulgada a inflação medida pelo IGPDI, que ela registra 1,79% em setembro. Essa inflação é muito parecida com o IGPM, ela também é usada em alguns contratos. A diferença é que ela considera ali, né, todos os dados que são compilados a partir do 1º ao 30º dia do ano, então do mês, desculpa. Então é todo mês que é considerado no IGPDI. Pois esse IGPDI, que ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve inflação de 1,79% em setembro. Essa taxa é superior ao que foi em agosto e bastante superior, em mais de 1%, porque em agosto foi 0,68%. E em setembro do ano passado tinha sido de 1,04%. Essa alta foi puxada principalmente por preços no atacado, porque o índice de preço ao produtor amplo passou de 0,99% em agosto para 2,54% em setembro. O índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, passou de 0,07% em agosto para 0,45% em setembro. O Índice Nacional de Custo da Construção, INCC, também subiu, passou de 0,15% em agosto para 0,23% em setembro. Vamos agora, então, ao comentário de hoje do economista Gustavo Ponzoni, que traz aí algumas considerações. Vamos ver. Pessoal, boa tarde, bom final de tarde a todos. Mais uma visão macroeconômica aí. Retrospectiva da última semana. Então, definido o cenário eleitoral, segundo turno. Aí disputa entre Bolsonaro e Haddad. O mercado interpretou como positivo. Então, essa diferença maior do que se comprar das pesquisas entre o Bolsonaro. Então, veio
positivo na visão do mercado. No âmbito externo, o resultado do PMI industrial dos Estados Unidos subiram de 54,7 em agosto para 55,6 em setembro, registrando o maior nível em 4 meses aí. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas. A economia também americana mostrando que vem gerando mais empregos, então subindo aí um possível sinal de que empregadores começam a ter dificuldades também para preencher vagas. Perspectivas para essa semana: foco no resultado do IGPDI no Brasil e vendas do varejo, e no exterior discurso de dirigentes do Fed nos Estados Unidos, produção industrial e IPC na zona do euro. Pessoal, por hoje era isso. Obrigado, bom final de tarde a todos. Semana que vem a gente retorna. Vamos ver agora como é que ficou então a Bolsa de Valores e como se comportou o dólar nesta segunda-feira, dia 8 de outubro. O mercado doméstico teve uma reação de euforia, dizem os analistas, né? Teve momentos hoje que a Bolsa saltou 6% e fechou com 4,57% de variação positiva, a 86.083 pontos. O mercado doméstico reagiu então com essa euforia depois que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, confirmou a sua ida ao segundo turno com 46% da preferência dos eleitores, acima das expectativas, e também mostrou uma vantagem considerável contra Fernando Haddad, que teve 29,28% dos votos no primeiro turno. Também, o partido de Bolsonaro fez uma forte bancada de 52 deputados, ela só é menor do que a bancada do PT. E o Ibovespa, então, encerrou nessa alta, desacelerou os ganhos depois dessa disparada de 6% pela manhã, e o principal índice da B3 registrou ainda assim a maior alta desde março de 2016. Naquela ocasião, ela tinha saltado 6,6%. O dólar comercial recuou 2,31%, ele fechou em R$ 3,76, foi o maior tombo desde 8 de junho, quando havia despencado 5,59%. Com essas informações, ficamos por aqui então com o Destaque Rural Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 8 de outubro. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode acompanhar o programa ao vivo, sempre a partir das 17 horas, de segunda a sexta-feira, e também o ao vivo gravado, nas redes sociais. Você pode participar deixando seu comentário, você pode fazer perguntas, participar aí da programação. Também pode enviar o seu WhatsApp, se você quiser, inclusive com vídeo, perguntas e tal, para o número 549-9116-9140. 549-9116-9140. A gente volta amanhã. Até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.